Amados irmãos em Cristo Jesus, Vila Margarida e demais irmãos que estão nos ouvindo nesta hora, nós vamos meditar sobre um texto muito bom da palavra de Deus que está em Josué capítulo 3, verso 5, que vai falar sobre com Deus as barreiras são derrubadas. Josué disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Oremos. Deus e Pai, nós agradecemos pela sua palavra, porque lemos aqui agora e pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Nós estamos atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor possa guiar essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, Josué aqui ele vai falando com o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele está dizendo isso também ao povo de Deus hoje: santificai-vos. Muitas coisas Deus quer fazer, mas depende da nossa atitude, da nossa maneira de conduzir diante dele. Vamos ver como Deus, em diferentes situações, salvou seus filhos de uma maneira extraordinária. A primeira delas está em Josué 6, esse texto que nós lemos: a derrubada dos muros de Jericó. Lendo o capítulo 6, que você pode ler ele todo em casa, que é muito bom, muito edificativo, vamos observar. Deus usou 7 sacerdotes e 7 trombetas, homens armados e o povo de Israel. Homens armados iam à frente, o sacerdote e o povo o seguiam. 7 voltas, 7 dias andando em torno da muralha, ao som das trombetas, e no 7º dia o muro cairá, diz a palavra. Foi a orientação de Deus. Interessante que ficar rodeando 6 dias em volta de uma cidade, só para no 7º dia a muralha cair, deixa-nos assim curiosos, sabe, por a maneira de Deus agir para derrubar as muralhas. Ele poderia, na primeira volta que eles dessem em torno das muralhas de Jerusalém, que toda a cidade era murada, com aqueles muros tremendos que não eram fáceis de serem destruídos, mas ele poderia, na primeira volta, já mandar que gritassem e as muralhas roeriam, cairiam. Mas ele exigiu que fizessem 7 dias, 6 noites andando, e no 7º dia só que ele iria fazer a obra ser realizada. Conforme Deus orientou, no 7º dia, então, o povo gritou alto e a muralha caíram, ruíram. O que significa andar a cidade 7 vezes? Deus exige perseverança para que possamos alcançar sua graça. Será que temos sido perseverantes em nossas atitudes, nossos afazeres? Nós temos perseverado, nós temos sido perseverantes na oração, temos sido perseverantes no nosso ministério para desempenhar aquelas incumbências que Deus tem confiado a nós? Deus quer que seja perseverante, por isso ele exigiu que ficassem 7 dias andando em volta das muralhas e tocando as trombetas, para que depois então as muralhas caíssem. Outro exemplo são as barreiras quebradas à passagem do Jordão. Josué, no capítulo 3, verso 1 a 16, nesse texto nós vamos destacar: depois de 40 dias no deserto, chegou o momento de alcançar a promessa, a boa terra. Deus exigiu um passo de fé: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Essa promessa é exigida ainda para nós hoje. Precisamos esperar às margens do Rio Jordão, que estava transbordando, para receber as orientações. Muitas vezes nós temos que esperar também à margem do nosso Jordão para receber as bênçãos. Os sacerdotes que levavam a arca do Senhor iam à frente.
Assim que puseram os pés nas águas do rio, eles se separaram. O mesmo que aconteceu quando Moisés chegou ali no Mar Vermelho. Quando ele orou e tocou nas águas, o Mar Vermelho se abriu e o povo de Israel pôde passar e alcançar, caminhar para a terra prometida. Meus irmãos, já pensaram em caminhar nas águas de um rio em tempo de cheias, correndo risco de vida? Como está a sua fé? Como está a nossa fé? Irmãos, o terremoto, quando os alicerces do cárcere se moveram, é outro caso muito sério. Atos 16, 25 a 35. Paulo e Silas foram levados à prisão. Por quê? Eles expulsaram um demônio que usava uma jovem para dar lucro aos seus donos. Aquela jovem era realmente comprada por aqueles donos. E eles usavam aquela jovem que ela tinha poderes especiais, até fazia curas. E através disso eles lucravam financeiramente. Quando Paulo e Silas viram aquele ato, aquela jovem fazendo aquilo, eles expulsaram aqueles demônios dela, libertaram a menina, pelo poder do sangue de Jesus. Mas acontece que o diabo detesta ser incomodado. Paulo e Silas não ajustaram advogados, eles foram para a cadeia, foram para o presídio. Não fizeram um levante no motim para que realmente pudessem escapar. Não. Somente exaltaram a Deus, orando e cantando louvores ao Todo-Poderoso. Aqui está o segredo da vitória. Não é através de motim, não é através de levante, mas é através da oração, do jejum e dos louvores ao nosso Deus. De repente, então, surgiu um terremoto que quebrou os alicerces da prisão, as portas foram abertas e todos os presos saíram. Ao ver a situação, o carcereiro quis matar-se. Paulo, então, interveio e assegurou-lhe que ninguém havia fugido. E apregou-lhe Jesus, falou de Jesus para ele. Fica nesse episódio, irmãos, uma lição para nós. Oração, louvor, eis o segredo de quem vive pela fé. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não há arma mais poderosa do que a oração. Se você está enfrentando um Jordão, uma muralha, precisa transpassar, precisa vencer, confie no poder de Deus, no poder da oração. Use o poder da oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muito. Não é um pouco, não, pode muito em seus efeitos. E não há arma mais poderosa do que a oração, porque Deus ouve as nossas orações. Outra lição que tiramos desse texto: em toda e qualquer situação há uma oportunidade de falar de Jesus e conduzir alguém a Cristo. Paulo e Silas, naquele momento, não perderam tempo. Foi uma oportunidade que eles alcançaram para falar de Jesus àquele carcereiro, àquelas pessoas. Eles imediatamente, ao falar com o carcereiro, não faça isso, o carcereiro já ia tomando a sua espada para se matar. Não faça isso, que todos estão vivos. E pregou o evangelho para o carcereiro. Irmãos, não percamos tempo. Sempre há uma oportunidade de entrarmos com a palavra de Deus e pregar Jesus Cristo às pessoas. Olha, George Miller, eu gosto muito dessa ilustração, que George Miller, ele dirigia um orfanato. Num determinado momento, ele chegou no orfanato pela manhã e na hora do café da manhã, verificou que não havia leite para dar café às crianças, para alimentar as crianças. George Miller consultou lá, não havia dinheiro para comprar leite também, não tinha recursos nenhum, ele vivia de donativos. E ele então, o que vai fazer? Pedir a Deus socorro. Entrou em oração. Enquanto George Miller estava orando,
pedindo a Deus solução para o problema, um carroceiro que ia entregar leite na sua carroça, ao passar ao lado, encostado no orfanato, a carroça teve um defeito na roda e ele teve que parar e não pôde prosseguir a caminhada. Então ele pensou, se eu ficar aqui com esse leite, o sol vai abrir, vai esquentar e vai coalhar o leite, vai estragar o leite. E aí chegou no orfanato e ofereceu o leite gratuitamente para que, se o Jorge Miller queria aproveitar o leite para as crianças, exatamente o que ele precisava, e Deus mandou. Então precisamos aprender que Deus opera maravilhas, dependendo da nossa fé. Não devemos duvidar do poder de Deus, porque Deus ouve as nossas orações, como ele ouviu o Jorge Miller e providenciou que aquelas crianças necessitavam naquele momento. Também Deus ouve a nossa oração e ele providencia aquilo que nós precisamos. Nós temos que confiar no poder de Deus e não duvidar. Deus é quem opera, efetua e realiza, dependendo de nossa ousadia e confiança nele. Irmãos, o hino 471 é um dos hinos mais bonitos que eu conheço. E ele diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. O importante para derrubar as muralhas, para atravessar os rios de enchentes, as dificuldades que nós enfrentamos nesta vida, porque o mundo é mau. Agora mesmo com essa pandemia que estamos enfrentando, está diminuindo já, louvado seja o nome do Senhor, vai acabar. Mas enquanto isso, quantas pessoas têm sofrido, quantas muralhas têm sido vencidas pelos que servem ao Senhor. Vamos confiar no Senhor, vamos vencer as muralhas, vamos atravessar os mares da vida tempestuosos, mas tudo isso nós só podemos fazer debaixo da proteção de Deus, sob a proteção da mão do Senhor operando em nossas vidas. É o Senhor quem opera. Quando nós confiamos nele e entregamos tudo a ele pela fé. Que Deus nos abençoe e nos abençoe dando-nos vitória com Deus Josué, como tem dado a todos os seus servos do passado. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor mais uma vez falou conosco, Senhor, e o Senhor tem realmente transformado as nossas vidas através da tua palavra. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos falar contigo. Senhor, a oração realmente pode fazer coisas muito maiores do que pensamos. Senhor, e foi através da oração que homens e mulheres venceram no passado, Senhor, e que nós também podemos vencer através da oração. Que o Senhor nos continue fortificando a nossa fé, que o nosso coração esteja cada vez mais voltado a fazer a sua vontade, para que as nossas orações sejam atendidas em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos que estiveram ao alcance da nossa voz neste momento, e com todo o Israel de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.